Bom, finalmente chegamos à última parte dessa aula de potenciação e a gente vai dar início à propriedade 10. Eu tinha falado no vídeo anterior que a gente partiria logo para a questão da divisão, certo? Mas antes disso tudo, eu acho melhor lembrar algumas propriedades em relação à potenciação no que diz respeito a uma potência de uma potência, certo? Bom, o que é uma potência de uma potência? Aqui a gente vê o a base A, elevado a m. Essa mesma base A elevado a m está dentro de um parênteses que está elevado a n. Então, por consequência, esse núcleo aqui está elevado a n. Trazendo ele para fora, a gente ainda vai continuar com a versus n vezes m, ok? Bom, de uma maneira mais prática, trabalhando com números mesmo, o que a gente teria basicamente na base 3 seria 3 elevado ao quadrado, fecha parênteses elevado à terceira, seria a mesma coisa da gente ter 3 elevado à sexta. Finalmente chegamos à divisão em si. Quando a gente fala de divisão, então, a gente vai falar sobre, hipoteticamente, a mesma base, certo? A sobre A, só que o primeiro A está elevado a M, o A do numerador está elevado a M, e aí a gente tem o A, que é o A normal, vezes M menos N. Vamos trazer isso para números, ok? 2 elevado à terceira e 2 elevado à quarta. Concordo que aqui a gente vai ter 2 elevado a 7. Isso é só para ilustrar que, então, o que a gente teria se a gente fosse decompor esse 2 elevado a quarta? Muito provavelmente, o que a gente teria seria 2 elevado à sétima, certo? Sobre 2 elevado à terceira. Por quê? Porque aí, então, teríamos o 2 elevado a 7 menos 3, que daria 2 elevado à quarta. Entenderam? O número que a gente tem aqui embaixo sempre vai passar lá para cima, subtraindo. Sempre. Coloquem na cabeça de vocês que em toda operação, seja ele de qualquer natureza, esse número, quando ele passar para cima, ele vai passar como um número negativo. Bom, ainda sobre exponenciais fracionários, a gente vai ter os casos especiais, que são os casos das raízes. Eles não são de fato casos especiais, mas é só porque no dia a dia a gente não vê raiz, seja ela quadrada, cúbica, sei lá, a quarta, a quinta e por aí vai, como elas de fato devem ser vistas, certo? A gente vê esse símbolozinho aqui e pronto. Mas na realidade é que quando a gente está tratando de uma raiz, a gente sempre está tratando de um número elevado, pelo menos nas quadradas, né? Um número elevado a 2, quando a gente está tratando de uma raiz quadrada. Se fosse uma raiz cúbica, o que a gente teria aqui? A gente teria 2 elevado a 3. E por aí vai. Sempre que você for decompor a raiz, sempre que você for desmanchar ela, tenha em mente que o 1 ele vai ser o denominador e o número que vai ditar que tipo de raiz é essa, seja a segunda, né, a quadrada tradicional, ou a cúbica, ou a quinta, ele vai estar sempre por baixo, certo? Porque esse é o propósito. Toda vez que a gente encontra uma raiz, a gente de fato não está encontrando o número pelo qual a gente multiplica ele mesmo para que a gente ache determinado valor, não é isso? E esse número, por consequência, ele sempre vai ser menor do que está dentro da própria raiz, certo? Então, não faria sentido a gente estar elevando um expoente maior do que 1, por exemplo. Então, toda vez que a gente estiver lidando com raiz, a gente vai estar lidando com um número fracionado menor do que 1, ok? Tá, agora vamos só pegar um desses exemplos para a gente ver se a gente realmente compreendeu esse conceito da raiz, certo? E do expoente fracionário por inteiro. Aqui a gente tem um 4 elevado a 2 terços, né? Vamos tentar fazer uma simetria, certo? Se esse número aqui fosse 4 elevado a 1 meio, o que a gente teria? A gente teria uma raiz quadrada, não é verdade? Se esse expoente aqui, ou se esse número aqui fosse um 4 elevado a 1 terço, o que a gente teria? A gente teria um 4, uma raiz de 4, né? Cúbica. Dessa forma, o que a gente tem aqui? Bom, a gente tem uma raiz quarta. Uma raiz de quarto, né? Na verdade, a gente tem a raiz de 4 cúbica. Mas então esse 2, para onde é que vai esse 2? Normalmente, quando se trata com 1, esse 2 desaparece, ok? Mas quando esse número ele for maior do que 1, ele sempre vai estar aqui. Então, na verdade, a gente tem uma exponenciação dentro de uma raiz, para aí sim ter uma raiz cúbica. O que a gente teria, então? A gente teria uma
16 elevado ao cubo. Eu acredito que tenha ficado um pouco mais complexo, mas se vocês repetirem os exercícios e tentarem fazer por simetria, como eu fiz aqui em todas as outras vezes, vocês vão encontrar uma lógica nisso, ok? Bom, por enquanto, em relação à potência, à exponenciação, eu acho que o que eu deveria falar por essa parte isoladamente, eu já falei. A partir de agora, o que a gente poderia tentar fazer seriam mais exercícios de casos específicos, mas para isso eu precisaria que vocês deixassem as dúvidas de vocês aqui nos comentários. E logo logo a gente vai estar dando início a mais uma etapa. Eu ainda vou ver qual vai ser o tema. Eu peço sugestões para se ou vai ser radiciação, simplificação, se a gente vai partir para algo mais complexo como números imaginários, ou se a gente vai trabalhar formas sólidas. Não sei, peço a ajuda de vocês aí nos comentários. Desde já eu agradeço e eu peço encarecidamente também que vocês deixem um like de vocês e se inscrevam no canal.